Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para discutir assuntos que causaram e causam polêmica, estão os procuradores da República Tameia Danelon e André Oliano e a advogada Fabiana Barroso. O assunto de hoje, claro, é o STF e dois temas bem importantes essa semana. A votação da repercussão geral sobre a polícia poder acessar fotos e dados de celulares sem autorização judicial e o pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes para indiciar Bolsonaro por crime na pandemia. Vou começar cumprimentando nossos convidados. Oi, Tameia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, Rosana? Tudo jóia? Oi, Fabi. Oi, Juliano. Oi, Fabiana, tudo bom? Olá, Rosana. Olá, Tameia. Olá, Juliano. E olá a todos que têm nos acompanhado aí nessas semanas de quinta-feira à noite na Gazeta do Povo. Oi, André. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, Rosana. Tudo bem, Tameia? Tudo bem, Fabiana? Cumprimento também os que nos assistem na Gazeta do Povo. Muito entusiasmado aí para debater esses dois temas muito interessantes. Bom, então antes da gente começar o debate, eu quero fazer um agradecimento a todos os assinantes da Gazeta do Povo, porque o nosso programa só está de pé graças a vocês. São os nossos assinantes, os nossos patrocinadores. E você que está nos vendo também pode nos ajudar a manter vivo o Fora dos Autos e ter acesso às colunas da Tameia Danelon e do André Oliano e a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. O preço é quase simbólico, apenas 99 centavos no primeiro mês, para você experimentar a Gazeta. É só clicar no link da descrição do vídeo e fazer parte da nossa comunidade de assinantes. Agora vamos lá, para começar o nosso debate, né? Essa discussão, então, sobre a polícia poder ter acesso ou não ao celular chegou ao STF porque um homem foi processado por roubar a bolsa de uma mulher após ela sair de um banco no Rio de Janeiro. Na fuga do local do crime, o celular dele caiu e foi recolhido por policiais que acessaram os dados do equipamento, como fotos, o endereço e as últimas ligações feitas. Isso permitiu a identificação dele e a prisão na manhã do dia seguinte ao roubo. O ladrão foi condenado em primeira instância. A decisão depois foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque os desembargadores entenderam que as provas obtidas pelos policiais eram ilícitas, o que violaria a Constituição Federal. Vou começar então com André Oliano e André. E aí, essas provas são ilícitas ou não? Olá, Rosana. Então, eu acredito que a análise desse tema tem dois pontos. Um é se hoje você tem de ter autorização judicial. Então, realmente, eu concordo que hoje nós precisamos sim de autorização judicial, ao menos esse é o meu entendimento. É assim que eu também atuo aqui nos casos que correm aqui no ofício em que eu trabalho. Agora, a gente não pode esquecer que, para o caso concreto ali que você mencionou, que esse caso ele ocorreu em 2013. Então, na época, em 2013, o que nós tínhamos de direito aplicável e de precedente era o HC 91.867 do STF, que havia sido julgado em 2012, e no qual ele autorizava, sim, o acesso a dados de celular. Então, a Constituição, ela tem duas previsões quanto a esse ponto. Ela tem uma defesa geral do direito à privacidade, tá? Principalmente no inciso 10º do artigo 5º da Constituição, e ela tem uma previsão específica que exige autorização judicial apenas para proteger a transmissão dos dados. Então, se eu quiser interceptar duas pessoas, eu precisaria de autorização judicial. Agora, se eu quiser acessar um dado, as últimas ligações, se entendia à época que estaria dispensada a autorização judicial. Depois, mais tarde, você teve, inicialmente, o Marco Civil da Internet em 2014, dois precedentes do STJ em 2016, um da sexta turma, que foi o RHC 51.351, e mais tarde, na quinta turma, o RHC 67.379, em que daí sim eles passaram a entender que sempre você precisaria de autorização judicial
também em razão do desenvolvimento tecnológico. Os celulares hoje têm muito mais elementos da intimidade da pessoa do que antigamente. E depois uma turma do STF também, mais tarde, no HC 168, isso em turma, tá? Não no pleno, né? 168052 também afirmou que teria havido mutação constitucional. Então, o que eu entendo sim, hoje precisa de autorização judicial. Acho que esse é um entendimento importante para defender, salvaguardar a intimidade. Agora, no que toca à fixação do precedente, eu entendo que o STF deveria utilizar o que a gente chama de Peer Prospective Overruling. Ou seja, você faz a supressão do precedente, mas não ao caso concreto. Por quê? No caso concreto, o direito não exigia autorização judicial. Acho que o STF deveria, sim, superar o seu precedente antigo, passar a exigir autorização judicial, mas fixar uma data, por exemplo, a partir da publicação do Marco Civil da Internet ou outra data posterior, e não anular a condenação no caso concreto em que não houve má-fé, a meu ver, da autoridade policial. Também, qual que é a tua opinião sobre esse caso? Como o André ressaltou, é um caso bem antigo, de 2013, a gente já tem 9 anos depois, ainda discutindo esse assunto, mas acho que é importante a gente esclarecer também que no direito penal existe essa possibilidade, né? A gente está falando de um caso que aconteceu lá atrás, enfim, a lei que valia naquela época é que deve prosperar. Como é que funciona? Então, eu penso um pouquinho diferente do Liano, né, com todo respeito, mas vamos só para esclarecer. A polícia ou o Ministério Público não pode ter acesso a conversas telefônicas, conversas telemáticas, que são trocas de e-mails de investigados. É necessário uma autorização judicial, onde vai ser solicitada a quebra do sigilo telefônico, né, o afastamento do sigilo telefônico ou telemático, que são as conversas de e-mails e também as conversas de WhatsApp. Agora, esse pedido judicial é quando tem uma investigação instaurada e esse sigilo ele é tutelado constitucionalmente, por isso que se exige essa ordem judicial, né, essa autorização judicial para que os investigadores tenham acesso a esse conteúdo, tá? Então, isso é o que diz o Código de Processo Penal e a legislação que trata sobre esse assunto. Agora, o caso que a gente está analisando é um caso que ocorreu uma infração em flagrante, né? Como você noticiou, é um crime de roubo e a polícia recolheu um celular que foi caído de um criminoso, né? Então, qual que é o papel da polícia? O papel da polícia, numa situação dessa, numa situação de flagrante, é efetuar a prisão do criminoso. Então, esse acesso ao celular, o objetivo não era colher provas sobre o crime, não era ter elementos, evidências, se ele praticou ou não aquele crime de roubo, mas era o intuito de identificar esse criminoso, saber quem é, qual o nome dele e onde ele mora, para que pudesse ser efetuada a prisão, e como de fato foi realizada essa prisão, essa identificação. Então, a princípio, essa averiguação nesse celular tinha como objetivo identificar esse autor desse crime. E uma palavra que o Liano falou que é muito importante, que é a boa-fé. Então, a polícia não é que fez uma detenção e exigiu o celular para invadir a privacidade dele. Não foi assim. Foi um celular que caiu e que, para efetuar essa prisão em flagrante, para que fosse tirado de circulação uma pessoa que cometeu um roubo, teve que acessar esses dados. Agora, vamos imaginar que, em vez de ter caído um celular, caiu a carteira desse criminoso. A polícia não poderia abrir essa carteira para tentar ver, pegar o seu documento para ver o nome dele, ou se tivesse um comprovante de residência? Isso não seria possível? Claro que seria possível. Se for assim, a polícia vai estar obstaculizada de trabalhar. Como que a polícia vai sair em busca de alguém que não se sabe onde mora, não se sabe o nome? Então, isso facilita a investigação policial. Vou além, vamos supor que esse criminoso tivesse caído uma agenda e dentro da agenda tivesse a sua declaração de renda, né, seu imposto de renda. A declaração de renda de uma pessoa também é revestida por sigilo, também é revestida por sigilo fiscal. Os membros de investigação, seja a polícia, seja o Ministério Público, não pode pedir para a Receita acesso a essas declarações de renda sem que haja uma autorização judicial. Agora, aí não foi uma quebra de sigilo fiscal, foi a obtenção de documento por boa-fé,
com uma simples abertura de uma agenda. Então, eu acho que esses direitos, eles devem ser mitigados, eles devem ser limitados em certos casos, quando se busca combater a criminalidade. Então, é claro que um investigado, uma pessoa que cometeu um crime, ele tem que ter seus direitos preservados, né? Agora, por vezes, a própria Constituição autoriza a violação de um direito, ou melhor, a mitigação de um direito. Por exemplo, a própria Constituição diz que a casa é asilo inviolável do cidadão. Ninguém pode ingressar na casa de alguém sem que tenha uma autorização da pessoa, né? Ou sem que tenha uma ordem judicial. Mas a própria Constituição ressalva a possibilidade de ingresso na casa de alguém, e esse ingresso não é só da polícia, de qualquer pessoa, nos casos de flagrante delito. Então, quando está sendo cometida uma infração. Então, se um transeunte, uma pessoa qualquer do povo, está passando em frente a uma casa, olha para dentro e vê uma pessoa espancando um bebezinho, esse criminoso está em flagrante delito. O cidadão pode ingressar, pode até vir a invadir essa casa, né? Quebrar a porta e invadir. Então, veja, se a casa, que é um asilo inviolável, a Constituição autoriza essa mitigação dessa inviolabilidade em casos de crime, em casos de flagrante, por que a polícia não poderia, num simples acesso de um celular, para identificar o criminoso? Então, veja, eu defendo essa possibilidade, não que para a polícia devassar a vida da pessoa, acessar conteúdos sigilosos, né, e expor a vida privada da pessoa, mas com esse intuito de poder identificar quem era o criminoso e também identificar sua localização. Então, como não foi uma prova para se obter a prática da infração, para se obter a comprovação da infração, eu não vejo motivo do tribunal ter anulado o processo por obtenção de uma prova ilícita. Fabiana, o que você pensa sobre esse assunto? Eu imagino que para advogado criminalista, os mais garantistas devem pensar que, de fato, é necessária essa autorização judicial até para postergar um pouco mais, né, a possibilidade de defesa das pessoas, enfim, dos clientes. Como é que você se sente sobre isso? Rosana, no Brasil, o crime, especialmente, é bem dinâmico, né? Então, imagina se precisar de qualquer tipo de autorização a todo momento. Para fazer um paralelo, nós temos algo bem preocupante que ainda está em curso no estado do Rio de Janeiro, né? Aquela proibição de subir aos morros. A polícia tem que pedir primeiro autorização judicial, que inviabiliza a operação policial, justamente porque ali precisa do elemento surpresa, ou precisaria, né? Nessa questão que está sendo discutida, até eu concordo, eu li os votos ali dos ministros, 3 somente votaram, e eu concordo com a vertente ali do ministro Toffoli, que foi o primeiro a votar, porque ele vai nesse sentido, exatamente, até que a Tameia estava explicando, de que você tem que ter aquela prova e para poder punir a pessoa ali, ou pegar a pessoa que é apontada como um criminoso ali em flagrante. E olha, gente, é um crime, no Brasil, infelizmente a gente fala isso, mas é um crime simples, né? Não é um crime rebuscado, nada disso, mas também é preciso lembrar aqui os direitos que estão na Constituição Federal tutelados. Então, realmente, existe uma limitação em devastar, né, a vida de uma pessoa, mesmo que seja em um suposto investigado. Isso eu realmente acho que tem que ter autorização judicial, mas a Tameia explana muito bem, né? Já existem exceções fáticas no nosso cotidiano, como adentrar um domicílio e outras questões que são pertinentes e que, se você for esperar para pegar a autorização judicial, você acaba deixando o objeto, né, o que se pretende, por fim, ir embora. Então, a gente tem isso em direito civil, né, que você consegue também através de liminares, a massa do bom direito. Então, eu acho que é o mesmo princípio que está coadunando aí. Então, o caso enfático aí é até triste, porque neste caso específico, o criminoso acabou sendo solto porque o tribunal resolveu anular a sentença que havia sido dada logo na primeira instância. Então, a gente está acompanhando discussões, é importante, mas como tem repercussão geral, e eu já vi ali que o ministro Alexandre de Moraes devolveu esse processo porque ele pediu vista para poder pensar um pouco melhor a respeito, mas aí a gente vê a realidade do STF, e isso é importante. O caso é de 2013, nós estamos
né, quase 10 anos depois, falando de um caso, para o pessoal entender que quando a gente fala aqui de outros assuntos que envolvam o STF, a gente até fica um pouco pasmo, um pouco chocado com a velocidade dos julgamentos políticos que tem tido o STF. Então, isso também vem trazer à tona a realidade dos julgamentos, porque se você é como eu, um advogado, um mero advogado, cidadão aí comum, que não tem, né, que é só advoga, sabe a dificuldade que é subir um recurso ou para o STJ ou para o STF, e pior ainda, né, dele ser pautado, e quando é pautado, os anos e anos que ficam ali na fila de espera esperando. E olha que eu já vi muita coisa justa, lícita, que deveria ser discutida por esses tribunais que eu estou dizendo, e que a gente não vê, justamente porque aí o alegado é que existem pilhas e pilhas de julgamentos. Mas os julgamentos políticos, a gente tem pelo menos mais do que um por semana. Isso sim é uma tristeza. Vou perguntar então para o Liano como é que funciona na prática, depender dessa decisão de repercussão geral, o que acontece com os outros processos? A gente entende que se aplica aí esse entendimento às instâncias inferiores, mas e para quem já foi julgado, como que funciona, André? Excelente pergunta. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer, porque às vezes para quem é leigo não fica tão claro. Uma coisa, a meu ver, é o direito penal, o direito material penal. Então, se algo era crime, deixa de ser crime. Se algo tinha uma pena, passou a ser outra pena. Então, o direito penal, ele é guiado pelo princípio de que a norma benéfica sempre retroage em favor do réu. Mas aqui o que a gente está estudando hoje é direito processual penal. Então, no direito processual penal, é diferente. Então, aqui vigora o chamado tempus regit actum. Então, vigora a norma que estava em vigor ao tempo em que você realizou o ato. Então, daí depende como é que o STF vai entender. Pelo meu entendimento, seria o seguinte: aqueles que já foram condenados e em que você admitiu o uso dessa prova sem autorização judicial, antes de que a jurisprudência tenha se firmado nesse sentido, a condenação permanece rígida, permanece condenado sem nenhum problema, não retroage. O STF ele pode vir a dizer que isso vai ser, né? Porque se ele disser que retroage, os processos são julgados, e nos julgados você pode ter revisão criminal, então vai ser um problema muito grande. O STF seria muito importante que ele fixasse um prazo, uma data, enfim. Porque a verdade é que desde 2016, pelo menos na minha experiência prática, quando o STJ sinalizou que ele ia passar a exigir autorização judicial, na prática você começou, até a fim de resguardar os seus processos, a fazer a solicitação de autorização judicial. Então, desde 2016, 2017, nos meus casos, a gente sempre atua com autorização judicial. A gente se reuniu com os delegados, se reuniu com o juiz e falou, a gente vai sempre solicitar autorização judicial já para prevenir, né? Se essa jurisprudência vir a se tornar hegemônica, a gente já não vai perder os processos daqui em diante. Por isso que eu acho que é interessante fazer essa divisão temporal. O STF ele tem que dizer a partir de quando você passa a exigir essa autorização judicial. Não pode ser lá para 2013, porque você pega quem agiu de boa fé. Eu também queria ressaltar, Rossana, ali quando a Tameia, em relação à posição da Tameia, extremamente respeitável, bem fundamentada. Eu confesso que ainda, apesar de ter sido voto vencido aqui, eu mantenho, acho que o celular hoje a internet e os dados de privacidade hoje são muito importantes, porque me parece que você vai encontrar hoje numa carteira, né? Você tem vídeo da vida privada da pessoa, enfim. Mas principalmente pelo acesso à internet, que hoje os celulares têm, você tem essa norma específica do Marco Civil. Então, eu mantenho aí que, apesar de ser voto vencido aqui no programa, que é necessária a autorização. Agora, realmente, como a Tameia mencionou, se a polícia está você está ali em uma perseguição, de repente cai um objeto, e você, para continuar a perseguição, você tem que acessar, e ali não há tempo hábil para você solicitar e conseguir uma autorização judicial, nesse caso, entendo que extraordinariamente você poderia fazer o acesso.
No caso concreto, fica numa zona meio limítrofe ali. Então, porque a polícia acessou num dia e a prisão foi realizada só no dia seguinte. E você, em caso de extrema urgência, me parece que é viável, sim, conseguir autorização judicial. Aqui a gente faz tudo no mesmo dia, né? Nos casos que eu atuo. Então, a autoridade policial representa, eu me manifesto e o juiz defere já no mesmo dia. Então, me parece que não teria havido prejuízo. Mas lembrando, esse caso é de 2013, portanto, eu entendo que não era necessário. Mas num caso semelhante hoje, eu creio que seria necessária, sim, a autorização judicial, embora também entenda que se o caso de fuga ali, que você está, então, seguindo o farado, né? E não haja tempo hábil para você conseguir autorização judicial. Uma outra coisa eu vou passar para a Tameia agora para questionar, porque já sei teu entendimento, Tameia, sobre criação de novas leis, né? A gente já tem uma infinidade de leis aí, acho que nós, espectador que acompanha o programa, também já sabe o que você pensa sobre isso. Mas eu queria esclarecer e fazer essa reflexão, que eu acho que não adianta também a gente ficar criando uma lei para cada caso concreto, porque aí não ia ter lei que chegasse para explicar. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção sobre a mitigação da inviolabilidade. Quer dizer, é importante que a gente pense sobre isso, que não tem como também aplicar a lei a ferro e fogo, né? Assim como também não dá para criar uma lei para cada caso específico. Mas que é importante a gente ter um código, né? Ter uma série de leis, enfim, para aplicar a lei, mas é importante estudar cada caso, porque cada caso tem sua particularidade, né? Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, e aplicar a lei a ferro e fogo para cada caso. Então, acho importante a gente refletir sobre isso e você dar opinião e explicar melhor como que funciona na prática, nesse caso de mitigação de direitos ou da inviolabilidade, que seja desse caso específico que a gente está falando. Exatamente, Rosana. No direito, a gente sempre tem que fazer analogia com a balança, né? Então, a balança tem os dois pratos, onde você vai colocar aqueles bens, né? Os bens que estão em discussão. Então, por exemplo, tem no exemplo que eu dei da inviolabilidade da casa, né? Que a Constituição diz que a casa é inviolável. Então, no prato da balança está a proteção da vida privada, a inviolabilidade da casa, da intimidade do cidadão, que de fato é direito a bom senso, né? Se a gente perguntar assim para uma criança de 12, 13 anos, eu costumo fazer isso muito com a minha filha, sabe, Rosana? Eu pergunto para ela para ver o que ela acha sobre determinado assunto. E geralmente o que ela diz é mais ou menos o que está previsto em lei. Então, se você perguntar para alguém, você acha que a casa de alguém pode ser entrada por qualquer pessoa sem o consentimento? A maioria das pessoas vai dizer que não. É a casa onde a pessoa mora, com a sua família, com seus bens, não pode qualquer um entrar. Então, num prato da balança está essa proteção à privacidade da pessoa, né? A inviolabilidade da casa. No outro, no caso da prática de um crime, né? O exemplo que eu dei também é uma criança sofrendo graves lesões corporais. O que vai pesar mais? O que o direito vai se preocupar mais? Em proteger a inviolabilidade da casa dessa pessoa que está praticando um crime, ou no direito à integridade física da criança, ou eventualmente no direito à vida da criança? Me parece que vai pesar mais o direito da criança, da vida, né? E outro qualquer crime que esteja ocorrendo, né? Seja um estupro, seja até um tráfico de entorpecente, né? Então é nesse sentido. E como você bem salientou, então voltando, por conta disso, por mais que a Constituição assegure direitos, né? Como inviolabilidade da casa, sigilo de transações financeiras, sigilo de ligações realizadas, sigilo fiscal da declaração de renda, que são sigilos importantes, né? Que tem que preservar a individualidade do cidadão, os direitos individuais dos cidadãos. Mas quando esses sigilos eles vêm a obstaculizar a investigação de um crime, evidentemente que pode ser mitigados, né? E que vem a palavra mitigação. A diminuição deste direito para privilegiar, potencializar um outro direito. Então, quando a gente está falando sobre criminalidade, né? As pessoas têm o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Agora, se o criminoso comete um crime de um latrocínio, de um homicídio, o que está em jogo no que se refere à prisão dessa pessoa? Na balança está a liberdade desse criminoso, que é assegurado pela Constituição, o direito de ir e vir, mas também tem o direito à segurança pública da sociedade, a segurança pública das outras pessoas. Então, vamos mitigar um pouquinho esse direito de ir e vir, vamos deixá-lo separado da sociedade para garantir
um outro direito fundamental que é a segurança pública, então vai pesar mais esse prato. Então, essa análise, esse malabarismo jurídico é conferido aos juízes, porque como você salientou, não dá para a lei prever todas as situações inimagináveis, é impossível. Uma lei prever todos os crimes, prever todos os direitos que devem ser tutelados. Então, aí vai do bom senso de cada juiz para, naquele caso concreto, verificar qual direito que é mais importante. Então, neste caso, eu penso que a segurança pública seria muito mais importante, tutelar a segurança pública, pesar mais no prato da balança, do que essa privacidade do criminoso, essa inviolabilidade das informações de dados, né? E um outro ponto que a Fabi falou, que é muito interessante, essa demora do judiciário. Um caso ocorreu em 2013, um caso de roubo, que não é nada muito complexo de se investigar, ainda mais que já tinha um suspeito em fuga, que com a análise do celular, ele foi identificado, como o Liano falou, do dia seguinte ele foi preso. Então, um caso simples, por mais que seja grave, é um caso simples para ser solucionado, vai demorar tanto tempo, vai chegar no Supremo essa questão. Se fosse uma organização criminosa, de tráfico de entorpecente, grandes corrupções, até como a Lava Jato, né? Que muito mais rápido já chegou no Supremo e tudo foi anulado. Agora, um caso desse tão simples e que me parece que é muito mais interessante tutelar a vítima para não ter o seu patrimônio roubado, e demora tanto, e vamos ver agora como que os ministros vão julgar. Né? Também defendo a posição do ministro Toffoli, que entendeu que não seria prova ilícita, e espero que a turma vote nesse mesmo sentido. Agora você falou uma coisa também que eu quero passar para a Fabiana, até para fazer uma pergunta pessoal. Desculpa, tá, Fabiana? Mas como é que tem inteligência emocional para advogar hoje em dia, né? Olha, é difícil, mas eu creio que qualquer pessoa que trabalhe com direito, do estagiário, tá, do estudante de direito, tem sido muito difícil, porque a insegurança jurídica está cada vez maior. E acho até bem diferente, tá? Eu sou já old school, tenho mais de 20 anos de formada. Então, eu tive aula com pessoas, por exemplo, eu tive aula com Alexandre de Moraes, com o ministro, tive aula com personalidades, né, que depois se destacaram no meio político, como José Eduardo Cardoso. Então, assim, é muito difícil, viu, Rosana? E mesmo porque, quando eu comecei no direito, existia uma previsibilidade de resultado, nenhum advogado garante, né, mas você fala, olha, a lei é essa, né, temos tal jurisprudência, os juízes costumam, né, analisar dessa forma, e você colocava a realidade, seja em qualquer vertente do direito. Hoje em dia, existe aquela total insegurança e nós estamos vendo um desmonte do direito nesse sentido, porque algumas decisões que ocorrem lá em tribunais superiores estão ocorrendo em primeira instância e ainda apontando, mesmo que aquele caso não seja de repercussão geral que foi explicado aqui. Então, é muito triste, né? Eu acho que o que é mais grave que dá para apontar logo de cara, assim, que causa muita insegurança aos advogados, é o caso de nós termos aquele inquérito, né, aberto no STF. Aquele inquérito, ao meu ver, é uma violação de vários tipos de direito, entre eles as prerrogativas dos advogados, que não tiveram acesso integral aos autos, e a perpetuação, né, desse inquérito, e também aquela coisa que qualquer brasileiro comum já sabe, ele mesmo replica essa frase, né, falando como é que pode a vítima ser o julgador, né, que no caso aqui a gente está falando do ministro Alexandre de Moraes. E assim, é muito interessante isso, porque a gente conversa academicamente de coisas que não estão na legislação. Fake news não está na legislação. Então, assim, virou algo que antes se tinha muito apego a doutrinadores, né, antigos, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê um total, assim, abuso nesse sentido e um desmonte das nossas leis por canetadas. Você fala muito em segurança jurídica, eu vou te devolver a pergunta agora, mas de uma coisa que a gente tem certeza, né, que é sobre essa picuinha entre o presidente Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. A gente muda um pouco de assunto agora para falar dessa questão política, até porque a Polícia Federal agora encaminhou um relatório ao STF apontando crimes praticados pelo presidente durante a pandemia, quando propagou informações falsas sobre a vacina de Covid-19 e o risco
de as pessoas contraírem HIV ao serem imunizadas. Fabiana, então, o que a gente pode falar sobre esse caso aí? A gente já sabe que a PGR já pediu arquivamento, mas o assunto, todo dia, tem uma novidade, né? Logo de cara, a gente precisa falar, contextualizar os fatos, né? O presidente Bolsonaro falou a respeito de uma publicação da revista Exame, eu estava até lendo aqui, embora ela tenha sido modificada já, mas é dito na reportagem da revista Exame, uma revista de repercussão nacional, a mídia permitida, que todo mundo conhece, e que ela aponta ali que a comunidade científica estava muito preocupada com o estudo do The Lancet, que é uma outra publicação britânica aí, falando a respeito, associando, né, a preocupação de HIV, Covid e vacinação. A gente precisa lembrar que isso foi em outubro de 2020, as vacinas estavam sendo desenvolvidas, tá? Não é agora que já tem as vacinas, as pessoas já tomaram as vacinas, já se sabe muita coisa a respeito disso. Não, é em 2020 que a revista Exame publicou isso. Tá, eu estava vendo um pouco mais, né, para a gente entender os absurdos. Me parece que a Polícia Federal ouviu o tenente-coronel Mauro Cid, que é quem cuida, né, dessas partes de fornecer, às vezes, documentação ao presidente da República, e ele explicou que o que o presidente reproduziu na live foi a informação dessa revista Exame. E a Exame apontou a The Lancet. Agora, se a The Lancet, esse estudo, à época, em 2020, estava equivocado, se existem outros estudos que refutam isso, a época dos fatos era diferente, existia, era real, tão real que a revista Exame, por mais que ela tenha modificado, porque que ela fez? Tinha uma manchete, né, falando a respeito dessa preocupação da comunidade científica, depois ela colocou uma interrogação. É muito curioso isso. E o que eu também chamo a atenção nessa questão é porque que a revista Exame, então, não está sendo investigada, né? E se for mais longe, uma vez o ministro Alexandre de Moraes disse que qual que era o ambiente, né? Qual que era a competência do Supremo Tribunal Federal? Ele entendeu lá o artigo 43 do Regimento Interno, que era em qualquer lugar onde existe internet. Então, daria até para também chamar a The Lancet para poder explicar por que ela fez essa publicação em outubro, porque o presidente da República resolveu bem ler essa reportagem e falar a respeito disso. Então, o que a gente está vendo aqui não é nada jurídico, é político, e se trata que não é de direito, nem em relação que mal que o presidente da República fez, são muitas narrativas. O que a gente está vendo aqui é sobre liberdade de expressão. O que a gente está vendo aqui é que você diz algo, depois aquilo não vale mais, aquilo é apontado como se você quisesse fazer o mal, né? Isso provavelmente não ocorreu, mas já existem elementos. Agora, o que não dá para desvincular aqui são fatos, a gente trata com fatos. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele já foi político, ele já foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né, já foi ministro de Estado, então ele tem essa vertente política, por mais que queiramos falar que existe um julgamento técnico. É muito preocupante por conta das inúmeras decisões que nós estamos aqui falando, até nesse programa aqui Fora dos Autos, até agradeço esse espaço, mas é preciso também salientar a oportunidade dessa investigação e que isso foi pedido pela PF, já ignorando também quem é o titular da ação penal, que é, né, Augusto Aras. Então, ele se manifestou pelo arquivamento quando viu a investigação. A PF agora pede o indiciamento e é preciso lembrar que nós já estamos em campanha eleitoral, que vai ter que, se isso for levado realmente, não for acolhido os argumentos da defesa, o presidente Bolsonaro terá que ser ouvido, seja presencialmente ou seja por carta, mas isso é uma exposição em período eleitoral, as pessoas talvez não tenham essa profundidade para saber, né, de que existe todo esse contexto que eu expliquei, que é de uma matéria, de um jornal, de outro jornal, isso vai ser tirado fora do contexto, como eu já vi alguns militantes aí da imprensa fazer, e isso é prejudicial à campanha. Olha só, o STF tem resguardado, entre aspas, para não fazer publicidade, e há pouco o ministro Fachin não tinha deixado o governo federal falar sobre a campanha de vacinação
acho que se não me engano, de poliomielite. Depois não deixou o governo federal fazer o chamamento para os reservistas brasileiros, porque isso configuraria propaganda eleitoral. E isso aqui configura a propaganda eleitoral negativa, porque existe essa modalidade. Então, se existe essa modalidade, fica aqui a minha pergunta e meu questionamento. As pessoas que estão sugerindo isso neste momento estão contribuindo para o processo eleitoral? Essa é uma outra pergunta. Eles que falam tanto de democracia, isso é democrático a esse tempo? Porque é uma investigação simples que já poderia ter sido resolvida, aliás, já foi. É que ninguém quis dar vazão para o que o procurador Augusto Aras disse a respeito, que deveria ser arquivado, porque viu esses indícios todos que eu relatei. Isso que eu ia perguntar. Já vou falar da questão eleitoral, que eu quero perguntar para o André, mas antes eu quero questionar também, para saber como que isso é possível também. Se o procurador-geral já pediu arquivamento, como que esse caso continua sendo investigado? Pois é, isso não pode acontecer. O que a gente sempre fala sobre o sistema acusatório, né, que cabe a investigações contra o presidente da República ser realizadas pelo Procurador-Geral da República, com auxílio da Polícia Federal. Agora, essas diligências, elas são realizadas quando o Procurador-Geral solicita alguma diligência. E ele solicitou o arquivamento, porque só para relembrar o histórico deste caso, quem levou essa questão ao STF foi o senador Omar Aziz, que era o presidente da CPI da Covid. E ele que encaminhou esse pedido de abertura de investigação perante o Supremo, perante o ministro Alexandre de Moraes, e foi determinada a abertura de uma investigação. Incontinente, o procurador-geral, ele pediu que não fosse instaurado este inquérito, porque quando o PGR recebeu o relatório final da CPI da Covid, todos esses fatos já estavam à apuração, então não havia necessidade dessa duplicidade de investigação. Mas, novamente, esse pedido não foi acolhido e as investigações continuaram, que não pode acontecer, porque a palavra final sobre o arquivamento de uma investigação criminal é sempre do Ministério Público, e principalmente quando é feita pelo chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República. Uma outra questão jurídica, a Polícia Federal, pelo que saiu na imprensa, constatou, né, segundo o entendimento da delegada, a prática de 2 crimes, um crime e uma contravenção. A contravenção seria provocar alarma ou perigo inexistente, né, que segundo a delegada, quando o presidente, que na verdade não foi ele que associou a certa vacina com aumento de riscos de casos de HIV, como a Fabiana ressaltou. Ele trouxe à luz uma matéria da revista Exame que fazia menção a The Lancet, tá? Então não foi uma coisa que partiu somente do presidente, né? Sem que tivesse alguma base sobre isso. Mas a delegada entendeu que, ao fazer isso, ele estaria praticando contravenção penal e também o crime de incitação ao crime, né? Agora, veja, pode ser que alguém, vendo esse pronunciamento do presidente, ficasse um pouco mais cauteloso e não quisesse se vacinar por conta disso? Sim, poderia ser. Agora, isso é crime? Isso é incitação ao crime? Você decidir se quer ou não tomar uma vacina, se você quer tomar a vacina A ou B, isso não é crime, está dentro da liberdade individual do cidadão. Então, no meu entendimento, essas 2 tipificações penais caem por terra, né? Agora, foi solicitada a autorização do STF para ser realizado o indiciamento do presidente, né? É importante trazer aqui para o nosso público que seria esse indiciamento. Bem, o indiciamento é o ato pelo qual o delegado que conduz a investigação, ele se convence que houve a prática de um crime, quando ele se convence que aquela pessoa que está sendo investigada cometeu um crime. É uma manifestação do delegado, né, que não vincula o Ministério Público. Depois o Ministério Público que vai analisar se ele vai processar ou não esse investigado, né? E o próprio Procurador-Geral já pediu o indeferimento da instauração desse inquérito. Então, foi pedido esse indiciamento, foi pedido a coleta do depoimento do presidente, porque ele tem foro privilegiado perante o Supremo, então tem esse entendimento de que teria que ter autorização do Supremo. Agora, eu também vejo que, embora o tempo da política é diferente do tempo da justiça, das investigações, eu também não vejo apropriado essa realização dessas diligências neste período eleitoral, né?
Mas, enfim, a questão é essa: a palavra deve ser do procurador-geral, somente a ele cabe fazer esse juízo de valor se as investigações devem ser continuadas ou não. Então, vamos ver agora qual vai ser a decisão do STF. Possivelmente, acredito que vai ser autorizado esse indiciamento e a coleta do depoimento do presidente. Vamos aguardar. É o que eu disse, né? A certeza que a gente tem sobre o entendimento do Alexandre de Moraes a respeito do presidente Jair Bolsonaro, né? E vou te perguntar, André, pode ficar à vontade para fazer o apontamento que quiser sobre essa situação, mas se justamente por estar em campanha eleitoral, e a gente sabe que agora, como a campanha ficou muito mais curta esse ano, que a agenda dos candidatos deve ser uma coisa até insana. Tem como o presidente, por exemplo, caso o ministro Alexandre de Moraes entenda que sim, ele deve ser ouvido pela Polícia Federal, que ele consiga postergar isso para depois da campanha eleitoral ou não? Existe um mecanismo para isso ou não? Sim, o presidente ele tem essa prerrogativa, né? Ele pode fixar a data. Inclusive, entendo que nem é obrigatória o comparecimento dele, enfim, ele pode optar por não ser ouvido, né, em interrogatório. O interrogatório ele tem, em grande medida, caráter de ato de defesa. Agora, vamos pegar a situação como um todo. Realmente também entendo preocupante que esse inquérito esteja se encerrando no eleitoral, toda a de uso político do direito penal das investigações. Eu já fiz a crítica a isso em outra oportunidade aqui no programa, então não é porque é o presidente ou o que quer que seja. Já fiz essa crítica de modo mais geral. Entendo que é muito negativo, entendo que isso aqui se trata de uma investigação extremamente simples, então poderia ter sido encerrada muito longe do período eleitoral e que ela termine logo agora. Realmente, eu entendo que quando uma investigação acaba nesse período, você tem que pelo menos justificar, né, por que isso está acontecendo, enfim. Agora, no caso, realmente eu entendo que é surreal que alguém seja sequer investigado porque leu uma chamada de imprensa numa live. Então, se a chamada de imprensa tem uma informação falsa e você quer corrigir isso, checar isso, tudo bem. Até entendo aqui, com todo respeito ao presidente, mas abrindo um parêntese, realmente seria importante que houvesse um certo cuidado aí dele de verificar né, quanto tempo fazia que essa matéria tinha saído, qual a procedência da informação. Isso aí ressalvo que foi algo que teve repercussão internacional. Então, na época eu estava morando na Inglaterra e para fazer imersão lá em jornais, todos eles repercutiram. Realmente entendo que é mal repercutida. Então, e você vai encontrar isso hoje quase que a unanimidade das matérias dizendo que o presidente vinculou a vacina, a AIDS, o que não me parece que tenha sido verdade. Eu assisti o vídeo, então basicamente ele lê a chamada da revista Exame, ele ainda fala algo do tipo, não lembro as palavras exatas, mas algo como, não vou nem comentar para que não me acusem aqui e não derrubem a minha live, algo desse tipo, vou só ler a chamada. Ele ainda faz essa ressalva, então ele simplesmente leu mesmo a chamada da revista Exame. É surreal que alguém, por ler uma chamada de imprensa, seja investigado. Eu entendo que isso é totalmente realmente bizarro, né? Bizarro mesmo. Então, é um sinal dos tempos estranhos, como dizia o ministro Marco Aurélio. Então, ainda que possa ter havido aí alguma displicência, alguma falta de cuidado, com certeza não é nada que tenha repercussão criminal. Nitidamente, a meu ver. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é por que tantas notícias desse tipo circularam. A meu ver, algo que prejudicou foi exatamente as legislações que obrigavam as pessoas a se vacinarem e até com algumas sanções bem graves. Naturalmente, algumas vacinas muito rapidamente, várias delas se utilizavam de uma técnica inédita, havia um certo receio natural e justificado de algumas pessoas. O número dessas pessoas não era suficiente para prejudicar a estratégia nacional. Então, onde eu estava morando na época, na Inglaterra, não tinha vacinação obrigatória. E o percentual de vacinados era muito parecido com o do Brasil e muito parecido com o da França. Lá eles faziam uma discussão muito comparando Inglaterra e França, porque na França era obrigatório e na Inglaterra não.
e os ingleses tinham muito orgulho de que não fosse obrigatória a vacinação na Inglaterra. O percentual de vacinação ficou muito próximo. Então, não havia qualquer prejuízo. Me parece que as pessoas tinham uma razão justificada para se opor ali, por todas essas circunstâncias que eu mencionei. Agora, o que acontece? Quando as pessoas se sentem intimidadas, então, gente que perdia o emprego, gente que perdia vaga na universidade pública, então essas pessoas, naturalmente, para se defenderem, elas sentiam a necessidade de justificar por que elas tinham receio. Então, toda espécie de notícia negativa sobre as vacinas, essas pessoas faziam muita questão de divulgar o máximo possível. Então, e daí, sim, a divulgação dessas matérias, enfim, acabava talvez causando aumentando, né, ampliando, expandindo o receio em mais pessoas. Então, essa própria estratégia de obrigação de vacinação, parece que em alguma medida foi responsável pela difusão exagerada desse tipo de informação, e me parece que foi uma política aí equivocada. Fabiana, para saber a opinião dela, quero só perguntar para a Tameia para esclarecer também uma coisa, uma dúvida. A gente tem bem claro hoje na nossa legislação que existe o julgamento com base nas leis, feito por operadores do direito, e existem julgamentos políticos, aqueles feitos pelo Senado, por exemplo, no caso de impeachment. Mas no mundo jurídico, a gente sabe que para ser ministro do STF, tem que preencher uma série de requisitos, inclusive, né, requisitos jurídicos, conhecimento jurídico. Mas existe a possibilidade de julgamentos políticos no STF? Olha, não deveria existir, né? Não deveria existir. Para ser ministro do STF, tem que ter mais de 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. São os requisitos da Constituição, né? A Constituição nem fala em ser bacharel em direito, mas evidente que essa necessidade, que até o próprio STF em julgamento já fixou essa necessidade. Então, embora a indicação seja política, né? Porque a forma da indicação, ao meu ver, a política é feita pelo presidente da República, que evidentemente vai indicar pessoas que estão alinhadas com o seu entendimento ideológico, né? Pessoas próximas de si. E além disso, depois o candidato a ministro tem que ser sabatinado no Senado. Então, também é um órgão político que vai dizer se aquela pessoa é apta ou não a ocupar uma cadeira do Supremo, né? Agora, de forma alguma, não é porque essa indicação é política que os ministros do STF podem proferir julgamentos políticos, deve ser estritamente jurídicos. Cabe aos membros do STF a guarda da Constituição, né? Então, eles têm que tutelar a Constituição e as leis. Eles não podem proferir decisões contrárias às leis e à Constituição, embora a gente tenha visto que isso acontece. Né? Infelizmente, isso acontece, como o exemplo do inquérito das fake news, que viola o Código de Processo Penal, viola a Constituição quando foi preterida a inviolabilidade dos deputados, dos parlamentares, né, deputados federais. E como diz o professor Ives Gandra, ele fala muito sobre esse ponto. Ele diz que a nossa Suprema Corte se transformou de uma corte jurídica para uma corte política. São palavras dele. Agora, isso não pode acontecer. Eles têm que estar pautados apenas da lei. Ainda que não concordem com a lei, ainda que não concordem com a Constituição, a função deles é aplicar a lei à Constituição. Ainda que não gostem de certas pessoas, eles não podem usar os instrumentos jurídicos para perseguição e nem os instrumentos jurídicos para benefício de amigos e pessoas próximas. Então, eles têm que ser juízes imparciais, profissionais e técnicos. Passo essa questão para você. A gente sabe que, na teoria, não existe julgamento político no STF, mas você acha que toda essa manobra que tem acontecido recentemente, e principalmente agora, acontece para atrapalhar a campanha do presidente Jair Bolsonaro? Eu vou mais longe. Dá para constatar que houve uma interferência no governo do presidente Bolsonaro. A gente precisa lembrar de uma das coisas aqui, que, ao meu ver, foi um dos primeiros atos que o STF fez, foi impedir a nomeação do delegado Ramagem, né? Então, aquilo já, ao meu ver, já fugiu de todos os princípios e ética aí, a legislação positivada, né? Ele tinha atribuição para ser nomeado e não foi. E de lá para cá nós realmente tivemos e acompanhamos não somente julgamentos, mas a abertura, né, de inquérito, abertura de investigação, colocar pessoas
se sentindo perseguidas, sem saber por que estão sendo investigadas. Você teve a retirada de equipamentos pessoais, né, visita da Polícia Federal a vários tipos de domicílio. Tivemos também a visita da Polícia Federal a mando, né, do Supremo. Infelizmente, até me lembro de um acampamento que foi muito falado, e quando chegou lá, né, o que tinha lá era a máscara de um ursinho puff, que é conhecido aí, e as facas que mostraram ali era da cozinha do sítio. Então, coisas assim bizarras nós estamos acompanhando, e isso não para, isso não cede. Para mim, não existe, a gente não tem palavra técnica para explicar para uma pessoa comum como que um ministro não se atenta para o fato de que o MP, e no caso é o Ministério Público Federal, falou a respeito daquilo e não se obedece, né? Como que o titular da ação penal, a não ser que mudem as legislações, é o Ministério Público Federal. E esse não é o único caso onde foi pedido aqui o arquivamento e não foi ouvido, não foi obedecido, e se continua. E eu acho bem grave, Rossana, a mídia não se atentar para isso, independente de preferências políticas, mas isso vai repercutir, porque hoje é o presidente Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer pessoa. E realmente já temos aí notícias de que foram quaisquer pessoas. E aí eu trago a palavra, né, que no direito, pelo menos quando eu fiz há 20 anos atrás, sempre foi entendido o seguinte, que na lei não existem palavras à toa. E aí a gente lembra do artigo 53 da Constituição Federal, que a Tamer relembrou aqui, né, que os parlamentares têm a sua inviolabilidade ali de fala por quaisquer palavras. E esse quaisquer aí foi à toa, não foi o que a gente aprendeu, né, como prática no direito. Então, a gente fica nessa incógnita, mas já sabendo que existe, sim, uma predileção e uma ojeriza ao governo Bolsonaro atual e quiçá aí, né, dele ser reeleito. Então, ele enfrenta aí esse sistema que é apontado no mundo, não é só no Brasil, né, a chamada juristocracia. Queria perguntar para o André e relembrar, inclusive, que há alguns anos esses mesmos apontamentos foram feitos por eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando foi preso. Quer dizer, como que a gente, como cidadão brasileiro, como que a gente encara o Poder Judiciário nesse aspecto? Foi o que a Fabiana falou. Hoje a gente está falando do presidente Jair Bolsonaro e da campanha do presidente, mas pode ser que no passado foi com o ex-presidente Lula e pode ser que no futuro venha a ser com qualquer um. André, dá uma luz aí para o cidadão para se acalmar ou não diante disso. Na minha experiência pessoal, os juízes com quem eu trabalhei no primeiro grau sempre foram muito técnicos, enfim. Até as reclamações em relação à Lava Jato me parecem bem mais vazias do que essas em relação ao STF. Porque a Lava Jato, você montou ali uma força-tarefa plural, com pessoas de distintas linhas políticas, vários até muito, muito críticos do atual presidente, e a Lava Jato ela passa por investigações em órgãos independentes, que montam equipes, Receita, Polícia Federal. É difícil do modus operandi, por exemplo, no inquérito do Fim do Mundo, em que você indicou o delegado que você queria que tocasse as investigações. Então, nesse caso, você tem ali uma espécie de, com todo respeito aí, mas uma espécie de delegado biônico ali. Você coloca alguém que você sabe que vai relatar aquilo que você quer ouvir. Então, na Lava Jato você teve uma preocupação muito maior ali com a imparcialidade, com a independência. Depois você passava por um juiz de carreira, não era um juiz indicado politicamente. E depois você tinha todas as instâncias superiores. Então, me parece que isso aí fica muito esvaziado, muito no discurso político em relação à Lava Jato. Assim, jamais os grupos ali de apoiadores do ex-presidente jamais teriam aceito qualquer coisa que se parecesse com o inquérito das fake news, tá? Isso aí teria sido uma revolução, isso teria tido repercussão internacional negativa, enfim. Então, não há comparação, não há comparação. Isso que está acontecendo em termos de inquérito do fim do mundo e outros eventos é algo absolutamente inédito em períodos democráticos do país. Não dá para comparar com nada mais. Então, assim, eu até entendo que eu acho que a população pode continuar confiando
razoavelmente nas instituições. Claro que o Brasil é uma democracia ainda em processo, pode haver problemas, mas eu entendo que a gente ainda pode confiar. Eu lembro na minha atuação pessoal. A gente tem outros indícios, tá, de politização da jurisdição no STF. Então, tem vários ministros que mudaram de entendimento quando eles iam julgar o Bolsonaro. Então, o ministro Fachin, por exemplo, e ele foi indicado pelo governo do PT, sempre foi muito próximo do PT, teve um julgamento quando o PT estava no poder sobre lista tríplice para indicação de reitores de universidades. Ele disse, não, o presidente pode indicar qualquer um dos três, é uma atuação discricionária dele. Depois chegou uma outra ação, daí já era o presidente Bolsonaro, presidente, então daí ele disse, não, o presidente agora tem que indicar só o primeiro da lista, ele não tem nenhum poder aqui discricionário para escolher. Então essa alteração me parece um nítido exemplo do que a gente chama de constitucionalismo abusivo, que é quando você altera de modo formalmente não tem nada de errado, um tribunal ele pode alterar a sua posição sobre um tema, mas o fundo daquilo, a gente sabe que é para um processo de consolidação de poder em um grupo. Tá? Então você tenta esvaziar o poder quando um grupo está na presidência e amplificar esse poder quando o outro grupo, ao qual você é mais simpático, está na presidência. Isso tudo é importante. Então, é isso, que não podem continuar confiando. Isso aí é algo que atinge níveis gravíssimos, mas me parece que não contamina aí de modo tão preocupante digamos, o serviço de prestação jurisdicional que o cidadão vai ter ali nos graus de jurisdição onde você tem juízes de carreira, membros do Ministério Público de carreira, enfim, não sei se a Fabiana poderia dizer melhor como advogada, né, se ela concorda ou não, mas pelo menos a minha experiência pessoal é essa. Para ela, justamente para perguntar se no dia a dia ela teria essa calma também. Mas antes da gente passar para a Fabiana, eu quero só chamar a atenção de novo para você que ainda não assinou a Gazeta do Povo, que Fora dos Autos é um programa mantido pelos nossos assinantes e que você também pode nos ajudar clicando no link da descrição do vídeo para assinar a Gazeta do Povo por apenas 99 centavos no primeiro mês. Então agora eu vou passar para os nossos convidados, vou começar pela Fabiana aí para ver se ela tem uma visão mais otimista e para se despedirem também de quem está nos acompanhando. E aí, Fabiana? Rosana, eu acho que essa comparação do que aconteceu com os apoiadores do ex-presidente Lula, com o que está ocorrendo agora, que por acaso são apoiadores do presidente Bolsonaro, é muito diferente, não dá para fazer, né? Nós estávamos falando de uma operação e uma investigação, crimes reais, não eram crimes inventados, eu digo crimes que não existem na lei, né? Completamente diferente, com a incidência de Polícia Federal, Ministério Público e etc., acompanhado por juízes, segunda instância, bem diferente, não dá para fazer essa comparação. Ali, eles se utilizavam dessa narrativa porque não tinham como refutar o mérito. Aqui não, aqui a gente está falando de coisas que a gente acabou de apontar, a leitura de uma manchete de uma revista que está sendo submetida a uma investigação e não se sabe qual que é o crime, porque os dois crimes apontados aí, uma contravenção e um crime, não se configura, você não consegue colocar ali dentro, como também a gente já pôde apurar aí em relação ao inquérito das fake news, que é o mais ainda gritante, porque está em andamento, julgamentos que só não foi julgado os embargos porque um dos ministros pediu vista. Como é que você tem isso no processo penal, né, que você tem seu cliente lá, são mais de 20 advogados, e você não sabe qual embargo vai ser julgado, como é que você defende seu cliente? Então, assim, é bem diferente do que aconteceu. O ex-presidente Lula teve, assim, tantos recursos julgados, né, que é completamente antagônico à situação. Então, essa comparação é bastante injusta e até mesmo com o pessoal aí que trabalhou na Operação Lava Jato. Então, não é que nós estamos contra o sistema, ao contrário, o sistema está se desmontando, está colocando as nossas leis no chão. E eu, como advogada, eu falei aqui, né, mas é bem difícil mesmo, porque a gente assiste
diariamente essas decisões afetando o cidadão comum também. Então, por isso que é importante defender esses valores, porque pessoas comuns estão com receio agora no processo eleitoral de dizer algo e ter, né, a Polícia Federal, de repente, na porta da sua casa por uma publicação numa rede social. E a gente não tem como garantir que isso não vai acontecer, embora não se tenha aí a configuração de um crime, isso não está positivado, né, plenamente. E também aí a gente vê a duplo padrão que infelizmente acontece. De um lado, temos pessoas com receio, cidadãos comuns de rede social, publicações, e de outro lado a gente vê criminosos, né, principalmente ligados ao tráfico, nem para falar da parte política, que são soltos por medidas judiciais e a relativização também das nossas normas processuais, quando é para beneficiar aos que importam para o sistema. Isso é real, então é isso que a gente está lidando. Bem difícil, não sou nada otimista com o cenário jurídico dos dias atuais, não digo nem para frente. Só para esclarecer, Fabiana, o que eu quis dizer com relação aos apontamentos, não analisando os casos em si, mas para dizer que, por exemplo, os apoiadores do presidente Lula defenderam que havia um julgamento político no caso dele, assim como hoje a gente vê os apoiadores do Bolsonaro dizendo que também é um julgamento político que está sendo feito com ele. Não querendo comparar as duas situações, até porque também concordo que seria injusto com toda a Operação Lava Jato e quem trabalhou nessa operação. Mas, gente, a gente já está aqui discutindo há bastante tempo. Acho que tem assunto para discutir muito mais ainda, mas para não cansar nem vocês, nem os nossos espectadores, quero passar para a rodada do final aí de despedidas. Então, Tameia Danelon, fazer um resuminho aí do que a gente discutiu hoje e convidar até o nosso espectador para que volte na semana que vem, né? Porque a gente vai ter novos assuntos aí para discutir. Sem dúvida. Então, assim, no resumo, só um tema que a gente não conseguiu abordar, que não teve tempo, né? Que foi a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE, o próprio ministro, que também é, como diz nas palavras do ex-ministro Marco Aurélio, o xerife, né, das investigações contra o presidente. E o próprio ministro Marco Aurélio também já chamou o inquérito das fake news como inquérito do fim do mundo, e agora, recentemente, ele comentando a posse do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que foi um nefasto acontecimento, né? Só para as pessoas que estão assistindo refletir um pouquinho sobre isso. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa, agradecer a você, a Rossana, a Fabiana, ao Uliano, e chamar todo mundo para que quem não assinou ainda a Gazeta do Povo, que se torne um assinante, para que a gente possa continuar nosso programa e discutindo as questões do direito e da política com vocês. Muito obrigada. Obrigada também, André. Rossana, queria agradecer enormemente pela participação no programa, agradecer a Tameia, agradecer a Fabiana. Aprendo muito com as colegas. Convidar novamente para que assinem a Gazeta do Povo. E só um ponto, eu sei que já falei bastante hoje, mas só um ponto que, para não parecer que a gente só critica quando atinge o presidente Bolsonaro, tem um ponto do julgamento do Mensalão que eu seria crítico. Eu acho que ali sim houve uma espetacularização em alguma medida, que eu lembro que teve prisões decretadas no dia 15 de novembro, porque era feriado da República, né, para dizer que você estava ali, um marco da República. Então, enfim, você decreta a prisão das pessoas quando estão presentes os requisitos da preventiva, enfim, não fica fazendo espetáculo, né? Então, só para não parecer aí que a gente só critica quando atinge um lado, deixo esse registro. Obrigado. Tá bom, obrigada, André. Fabiana, obrigada pela participação mais uma vez. Agradeço, Rossana, obrigada por ser companheiros também, né, de luta aí pelo direito, todos vocês também, Uliano, Rossana também. Agradeço a Gazeta do Povo e vou pedir para vocês assinarem. Gente, eu tenho um maior orgulho quando eu estou assistindo um conteúdo. Ontem aconteceu comigo isso na internet. Estava assistindo um podcast e a Gazeta do Povo era um dos patrocinadores do podcast, entrou lá, aí falou o nome da Tameia. Eu tinha vontade de falar, olha, eu conheço esse pessoal e trabalha muito bem. Então, a Gazeta está começando a fazer mesmo essa diferença. Isso é importante para nós, esse espaço. Eu sei que quem quer saber melhor, né, em relação ao direito, estudante de direito, e não somente isso. As pessoas comuns, que às vezes não trabalham, não operam com direito, mas sabem a importância que tem as leis, né? Nós somos pautados por lei para não virar anarquia. Então, a melhor forma que você tem de fazer com que nosso trabalho continue realmente assinando a Gazeta do Povo. Obrigada aí ao veículo, obrigada Gazeta do Povo, obrigada Rossana e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.